No nosso organismo, uma das coisas que mais nos prejudica são as inflamações sistêmicas. Essas inflamações, elas vêm, por exemplo, do meio ambiente, ela vem da poluição, ela vem de tudo que a gente come. Ela vem também dos famosos radicais livres que todos nós já ouvimos falar. Esses radicais livres, infelizmente, a gente não pode, digamos, eliminá-lo da nossa vida porque ele faz parte do próprio ciclo da vida. Ou seja, no processo celular sempre vai acontecer a formação de radicais livres. Entretanto, dependendo de como nós estamos alimentados, dependendo dos nutrientes, das vitaminas e do nosso estado de saúde, esses radicais livres, eles vão acabar sendo destruídos no organismo ou não. Se eles não são destruídos no organismo e ficam dentro do organismo em volume cada vez maior, você começa a ter uma série de problemas que todos nós conhecemos, por exemplo, problemas coronarianos, problemas associados ao envelhecimento precoce, demências, câncer e tudo mais. É um dos principais contribuintes, são os radicais livres. Um desses radicais livres que acontece no nosso corpo é a famosa água oxigenada. Vocês todos já ouviram falar em água oxigenada. Quem é que não ouviu falar em água oxigenada? H2O2, ela é diferente da água em um íon de oxigênio. A molécula da água é H2O e essa água oxigenada é H2O2, ou seja, tem dois oxigênios. E essa molécula é muito reativa. Por exemplo, aquelas mulheres que pintam o cabelo, elas sabem muito bem da reatividade dessa substância, dessa água. Tanto é que elas, antes de mudarem, por exemplo, a cor preta para, por exemplo, uma cor rosada ou avermelhada, como está muito em moda hoje, ela faz descolorir o cabelo e ela justamente usa a oxigenada. Ela usa o peróxido de hidrogênio. Eu acho, não sei se é 10 ou 20 volumes, alguma coisa assim. Então ela passa, descolore, tira o pigmento e então depois ela faz a pintura. Vocês já perceberam uma coisa interessante? É que ninguém começa a ficar com o cabelo branco de baixo para cima. A gente sempre fica com o cabelo branco primeiro na cabeça, né? Depois vai descendo, 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 até quando você está bastante velho, e aí velho mesmo, é que você, por exemplo, começa a ter o cabelo, no caso dos homens, do peito ficando mais claro, até que fica branco, do braço, etc. Esse descoloramento, ele é também o efeito do peróxido de hidrogênio, ou seja, da água oxigenada. E essa água oxigenada, ela acaba, em função do seu acúmulo, se dispersando por todo o corpo. Veja, se ela tem essa capacidade de descolorir, de inibir a produção de um pigmento, porque o cabelo branco nada mais é do que a falta de pigmento de um cabelo. O cabelo não é branco, né? É o cabelo sem pigmento, é como se fosse um cabelo albino. Ele não tem pigmento, ou seja, aquela água oxigenada em excesso, formada pelo acúmulo dos radicais livres, ela então inibe os melanócitos de produzirem, os melanócitos que produzem os centros de cores, produzir justamente o pigmento da coloração do cabelo. É por isso que nós ficamos com o cabelo sem pigmento, ou seja, o chamado cabelo branco, que na verdade não é branco, porque se fosse branco, o melanócito teria que produzir um pigmento branco, e não é isso que acontece. Ele simplesmente não produz o pigmento. Isso também, quando a gente chega aí na minha faixa etária, que é de 60 anos, começa a acontecer aquelas manchinhas na pele. Vocês já repararam essas manchinhas brancas? Eu, por exemplo, eu tenho aqui, não sei se vai dar para a câmera pegar, mas umas manchazinhas, aqui tem uma, essa aqui de uma queimadura, mas tem algumas aqui, tá? Isso vai se acumulando, na verdade. Muita gente diz, isso pode ser fungo, e até outro dia, meu Deus, eu estou com vitiligo. Não é nada disso. Em geral também, é que naquela região dali também há um acúmulo em excesso de água oxigenada. E essa água oxigenada, então, naquela região, inibe também os centros de formação de cor, tá? Então, é isso que acontece. Então, por que eu estou falando isso?
porque isso acontece com todo mundo, mas qual é a importância disso na realidade? É que esse efeito também, infelizmente, acontece dentro da cabeça. Esse acúmulo de radicais livres, como eu falei de uma forma geral, e também do peróxido de hidrogênio, também acontece na nossa cabeça. E o efeito no cérebro não é nada bom, não é nada agradável. Tá? Então, se está acontecendo no teu cabelo, você ficando com o cabelo claro, branco, como esse aqui do lado, já grisalho, né? Eu estou com mais de 60 anos. Esse lado aqui, por exemplo, está mais grisalho ainda, em cima nem tanto. É óbvio que também aquilo está acontecendo dentro da tua cabeça, entre os neurônios, nos seus neurônios, e isso é muito ruim para a saúde. E como é que a gente pode tratar isso? Primeiro, vamos manter a saúde. Então, eu tenho que, antes de mais nada, consumir antioxidante. Antioxidante, aqueles que fazem com que o efeito desses íons oxidantes, desses radicais livres. O radical livre significa o seguinte, que ele tem que se juntar a alguma coisa para se neutralizar. Então, ele vai ficar inerte, ele não vai ter mais nenhum efeito deletério. Se ele continua na forma ativa, ele vai provocar algum dano. É isso, por exemplo, que acontece quando o peróxido de hidrogênio entra em contato com um centro de cor. Embora o peróxido de hidrogênio seja H2O2, ele acaba se ionizando nesse processo e agride, então, aquele centro de cor, aquele melanócito. E isso acontece também no nosso cérebro, assim como outros radicais livres. Mas, o que nós podemos fazer? Consumir antirradicais livres. O principal deles é a vitamina C. A vitamina C é um poderoso antioxidante. Existe uma série de outros antioxidantes, mas ela é um dos fundamentais antioxidantes. Eu consumo todo dia 2 gramas de vitamina C. Eu uso uma vitamina C em forma de drajas, tá? Forma de drajas, que tem mais ou menos um tempo de liberação relativamente longo. E então, como ela é de 500 miligramas, eu ao longo do dia tomo 4, mais ou menos de 6 em 6 horas, tá? Para que haja o maior tempo possível da permanência da vitamina C no meu organismo. Isso se deve ao fato da vitamina C ser hidrossolúvel. Então, como a solubilidade dela, ou seja, o que ela fica no organismo, que ela usa é muito baixa, na verdade, acaba saindo pela urina com muita facilidade. Então, eu tenho que tomar ao longo do dia. O ideal seria mesmo que eu pegasse essa pastilha de 500 miligramas, esse comprimido, por exemplo, dividisse em 4 e ao longo e os outros 4 para fazer 2 miligramas, dividisse em 4, 4, 4, então isso daria 8 comprimidos. 8 comprimidos de manhã e mais ou menos em 12 horas, mais 8 comprimidos, ou seja, 16 comprimidos, que ficariam então com 125 miligramas cada um. Tá? Eu perderia menos vitamina C e teria um tempo maior de proteção da vitamina C, combatendo os radicais livres, ajudando a produção de colágeno no meu organismo. Tá? Então isso é muito importante. As pessoas às vezes tomam essa vitamina C de 2 gramas na forma dessas bebidas alaranjadas com sabor de laranja. Aquilo não adianta absolutamente nada. Você bebe aquilo, daqui a meia hora aquilo saiu tudo pelo seu xixi. Então realmente não adianta. O ideal mesmo seria a aquisição de vitaminas C revestidas de longa liberação no organismo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não tem nenhuma vitamina C à venda no comércio dessa natureza, dessa característica. Aí precisaria importar essa vitamina C, o que eu já tenho procurado também, não é também tão fácil de se achar aqui. Então nós temos essa primeira tarefa, que é justamente ter alimentos ricos em antioxidantes, e o principal deles é a vitamina C. Tá? Nós temos que ter vitamina D3, nós temos que ter vitamina K2 e todos os nutrientes que ao longo da vida o corpo, infelizmente, ou quase nada produz ou não produz. E isso vai fazer com que esses radicais livres, então, não se transformem, por exemplo, em peróxido de hidrogênio, e aí comece a branquear o teu cabelo e comece a acumular no teu cérebro ou produzir essas manchinhas brancas.
Isso também pode ser minorado de uma maneira bem interessante. E essa maneira que eu vou falar aqui agora para vocês, eu vejo muito em um canal, o canal de um médico chinês. Aliás, esse médico chinês, que é o Peter Lee, ele se envolveu agora numa confusão aqui, porque eu até assisti, ele publicou um vídeo sobre o coronavírus, o Covid-19, né? Dizendo que o troço estava incontrolável na China, isso saiu em um dos jornais online e ele rapidamente tirou da internet e tudo. Mas, fora isso, ele é um dos camaradas, vocês podem procurar, Peter Lee, tá? É um bom canal, hoje eu quase não vejo, porque ele normalmente se centra muito nessa história aí, justamente disso, do branqueamento do cabelo. Mas ele vive batendo na tecla, e aí ele mostra o exemplo dele, né? Com o cabelo todo preto, a pele esticadinha, toda coisa, eu não sei nem a idade dele, mas acredito que talvez tenha mais de 50 anos. Portanto, aí ele faz a propaganda da pele esticada dele, do cabelo todo preto, e ele realmente está com o cabelo todo preto. Bom, eu espero que seja genuinamente preto, acredito que sim. Mas ele diz lá que para que você faça a eliminação desse peróxido de hidrogênio, dessa água oxigenada que forma no corpo em função da produção especificamente de um dos tipos de radicais livres, você tem que fazer uso de vitaminas do complexo B, tá? Ou seja, todas as vitaminas do complexo B, e também consumir ácido fólico. Ele recomenda ácido fólico na dosagem de 5 miligramas. Ele basicamente fala isso, e aí ele diz que em 6 meses, eu já vi o vídeo dele, em 6 meses você vai começar a perceber o teu cabelo novamente voltando a ficar preto e tal. É claro que eu sou um experimentador, como eu falei aqui no vídeo passado, óbvio, né? Quem é que não quer voltar a ter o cabelo preto sem usar Grecin 2000? Eu também quero. Então, eu já há mais ou menos um ano comecei a usar, a experimentar, tomar ácido fólico. E o ácido fólico, ele tem alguns particulares, algumas pessoas não fazem a conversão do ácido fólico em metilfolato, e aí o consumo de ácido fólico pode ser perigoso, porque se ela não converte em metilfolato, que é a forma, digamos, usável pelo corpo na proteção do organismo, ela pode estar se intoxicando com ácido fólico, isso pode ser perigoso. Então, teria que se fazer uma avaliação médica para se realmente saber se você não tem nenhuma síndrome justamente de transformação do ácido fólico em metilfolato. Então, eu comecei primeiro usando o ácido fólico 5 miligramas, e aí, como um complexo de vitamina B, eu uso, talvez muita gente já tenha ouvido falar, levedo de cerveja. O levedo de cerveja é um nutriente, ele é muito rico em proteínas, né? Ele é um resíduo da produção da cerveja, como o nome diz, levedo de cerveja. E ele tem basicamente toda a vitamina do complexo B. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo, tá? Sinceramente, eu não vi resultado absolutamente quase nenhum. Passado mais de 6 meses, 8 meses, tá? Não aconteceu absolutamente nada. O cabelo continuava branco do mesmo jeito, eu não tinha visto absolutamente nada. Entretanto, lendo alguns meses atrás um artigo também que falava sobre isso, eliminação de radicais H2O2, ou seja, peróxido de hidrogênio, tá? Por métodos naturais, eu acabei chegando em um artigo onde se dizia que a chave era não exatamente o consumo do complexo B inteiro, das várias vitaminas do complexo B. Isso não deixa de ser importante, a gente tem que consumir, tá? Ponto pacífico. Eu consumo, por exemplo, diariamente levedo de cerveja. Mas sim a vitamina B12. Então, eu também passei a consumir vitamina B12 há mais ou menos uns 6 meses. Né? E aí eu comecei a realmente ver alguma diferença agora que se passaram 6 meses. Eu acho, pode ser impressão minha, tá? Eu acho que o cabelo em cima realmente estava mais claro, mais branco. Agora eu acho que está mais escuro. Aqui do lado, acho que dá para perceber, estava bem claro até em cima. Eu acho que agora já começa uma região escurinha aqui. Aqui na sobrancelha estava bem mais claro. Claro que eu vivia cortando com a tesoura, mas agora eu nem preciso cortar, tá?
essa região daqui realmente ela ficou bem mais escura. Esse lado aqui, engraçado que não foi simétrico. Esse lado aqui ele está mais branco, tá? Acho que dá para perceber aqui. Não posso ficar muito de lado, senão vai sair. Esse lado está mais branco, aqui só essa região preta. E esse lado aqui, ele está bem mais, digamos, escuro, na verdade. É branco com preto, mas está mais escuro em relação a esse lado daqui que está mais claro, tá? Então, essa é a minha percepção. Eu acho que está surtindo efeito o que o Peter Lee fala, quase tem vários vídeos dele falando, sobre essa história do consumo de ácido fólico com o complexo B. Entretanto, hoje, e aí essa mensagem que eu estou passando aqui para vocês, eu estou consumindo, por garantia, né? Em vez de consumir o ácido fólico, que é muito barato, por exemplo, 20 comprimidos são R$8, tá? Mas tem essa questão da transformação do ácido fólico para o folato, metilfolato, que é o usável pelo organismo, e eu não sei se meu organismo realmente responde nessa idade exatamente a isso. Então, como já há no mercado um produto chamado folato. Ele já é o metilfolato, ele é chamado folato, tá? Ele é folato não, mas ele já é metilfolato. Então, eu estou consumindo esse. Infelizmente, esse é bem mais caro. Para 30 dias sai a R$60, tá? Mas eu quero manter a minha saúde. Então, como eu fico receoso já com 60 anos de não estar fazendo a conversão completa do ácido fólico para metilfolato, simplesmente pela questão da idade, então eu achei por segurança agora consumir o folato. E eu estou vendo que o cabelo está escuro. Eu sempre pergunto para minha esposa, você não acha que está escuro? Eu acho que está. Aqui no peito também, vou tirar a camisa aqui para mostrar para vocês. Aqui no peito também tinha muito mais cabelo branco e agora realmente está mais escuro, tá? Aqui no braço eu tinha mostrado para vocês também. Aqui eu acho que dá para ver melhor nessa posição. Essas manchinhas, nota que eu tenho aqui a marca do relógio, né? Tá bem clara, essa é a cor da minha pele, né? Isso aqui é uma queimadura, tá? Mas aqui eu tenho uma mancha ainda visível, que vocês podem ver, e tem outras pequenas por aqui. E elas estavam bem claras e agora elas estão voltando à cor natural. Por quê? Mesmo que quando você não está sem pigmento, você pode pegar sol quanto for. Pode ficar vermelho, mas aquilo ali vai ficar branco da mesma maneira, ou seja, não tem pigmento, tá? Então eu acho que essa combinação do ácido fólico, do ácido fólico, e eu consumo na forma de folato, metilfolato, tá? Folato comercial, metilfolato, e a vitamina B12, e aí eu consumo a vitamina B12 mesmo, e a vitamina B12, abrindo parênteses, ela tem dois tipos. Ela tem a cianocobalamina, que é relativamente barata, mas que deixa um resíduo de cianeto no organismo, mesmo que seja pequeno, cianeto é um veneno, tá? E também há hoje a metilcobalamina, que infelizmente também é bem mais caro, tá? Mas eu consumo a metilcobalamina, que não deixa absolutamente nenhum resíduo e não tem esse problema de conversão. Então, eu consumo a metilcobalamina, tá? Eu uso também o levedo de cerveja como nutriente e também para cobrir o leque das outras vitaminas B, além de uma alimentação vegetariana balanceada, e o folato, tá? Que aí é a fonte do metilfolato. E o resultado que eu estou vendo é esse aqui. O cabelo está bem mais escuro em cima, tá? Aqui nessa posição dá para ver, estava totalmente branco. Esse lado está mais branco, como eu falei, e esse aqui já está mais escuro. E as manchas do braço também estão mais escuras, então eu acho que há uma chance do Peter Lee estar certo. Essa é a questão visual. Então, se isso for verdade, daqui a algum tempo eu perceber que esse efeito, não é uma impressão minha, mas eu acho que não, tá? é realmente verdadeiro, isso provavelmente também está acontecendo dentro do meu cérebro. Ou seja, eu estou conseguindo eliminar ou minorar, pelo menos, a formação desse peróxido de hidrogênio dentro da cabeça. Isso é óbvio. E é óbvio que isso vai contribuir para a minha saúde. E esse é o meu principal objetivo. Fica a nossa dica de hoje. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.